Paz e bem a todos, bom dia. Chegamos então ao último domingo da quaresma. Na próxima semana já estaremos entrando na celebração da Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos. Essa quaresma não foi uma quaresma muito fácil, ou talvez, quem sabe você possa até ter dito que essa quaresma está sendo talvez a pior quaresma da sua vida. Não sei, né? Mas para o mundo inteiro, de certa forma, essa quaresma, ela tem sido uma quaresma muito especial. Não só por tudo aquilo que a gente está passando, na dificuldade desse problema, poderíamos chamar humanitário, né? De saúde, mas também porque eu tenho 39 anos de idade e nos meus 39 anos de idade nunca vi a igreja passar por uma situação como essa, de os padres terem que celebrar de forma privada e o povo ser privado de participar da missa, né? Não só, por isso que eu digo que não só a questão desse vírus, né? Mas tudo aquilo que afetou a própria igreja, não só o mundo, mas a própria igreja, nesse tempo de quaresma, né? Propriamente dito. E vamos entrar também, pelo que tudo parece, no período pascal dessa forma, né? Pela primeira vez que eu vejo, né? Não sei os mais antigos aí, mas que eu vejo as pessoas serem privadas de viver uma Semana Santa, né? Nós, padres, estaremos celebrando em casa e as pessoas irão acompanhar pelas redes sociais, né? Lógico que não é a mesma coisa, porém é pelo menos alguma coisa, vamos dizer assim. A questão da dificuldade, das privações, né, dentro do Evangelho, Jesus encara sempre de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Eu sei que a gente tem muito essa tendência, né, de diante de uma dificuldade a gente desarmar, diante de uma dificuldade a gente ficar para baixo, diante de uma dificuldade talvez até pensar em desistir, coisas do tipo, né? Vem o desespero e assim por diante. Mas se a gente olhar para o relato, por exemplo, até mesmo como o Evangelho de hoje, Jesus ele encara a dificuldade, por exemplo, a dificuldade do Evangelho de hoje, que é a morte de alguém caro para ele, né? O Lázaro, não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. Veja, encarar o problema, seja ele qual for, de forma positiva, não significa que você não tenha o seu coração pesado por causa disso. Como, por exemplo, no Evangelho de hoje, Jesus até chega a chorar pela morte do seu amigo Lázaro. Mas Jesus olha para essa dificuldade da morte de alguém que era querido para ele de forma positiva. Sempre com um olhar na vida, sempre com um olhar na ressurreição. Se vocês recordarem, para aqueles que conseguiram acompanhar as leituras ao longo da semana, todas as leituras da semana era alguém querendo prender Jesus de alguma forma. Não sei se você reparou isso, né? Todas as leituras era Jesus sempre sendo colocado em uma situação aonde a sua própria situação ia piorando cada vez mais, né? Parece que como se o cerco fosse se fechando, as pessoas não estavam mais, muitas pessoas não estavam mais aguentando o que estava acontecendo e estavam querendo prendê-lo de alguma forma, armar para ele de alguma forma, né? E esse evangelho de hoje, então, é aquele evangelho onde os judeus, eles depois da ressurreição de Lázaro, eles se reúnem depois e tomam a firme decisão de prender Jesus, de matá-lo.
esse milagre da ressurreição de Lázaro foi o milagre, o estopim para que eles dissessem: agora chega, agora basta, né? Agora nós vamos, a gente tem que resolver essa situação, né? Agora ele fez demais, ou seja, Jesus já vinha fazendo, já vinha fazendo vários milagres, né? Extraordinários, desde a multiplicação dos pães, né? E curas inúmeras, muitas delas, né, nem estão relatadas, né, no Evangelho, como lembra um outro evangelista. Ou seja, ele estava incomodando demais, então é hora da gente silenciar ele, né? E o Evangelho de hoje, então, é o Evangelho que culmina exatamente colocado aqui, porque logo mais a gente já vai entrar na Semana Santa. Então, a partir daqui, Jesus vai ser preso e vai passar todo o seu suplício, né? A gente deveria, durante esse período, penso eu, de trabalho e de oração, como a gente tem feito, né? Que nem nos indica o próprio São Bento, né? Ora et labora, trabalho e oração é mais o que a gente tem feito mesmo, né? Não dá para sair de casa, então trabalhar e rezar, né? A melhor coisa para fazer nesses dias de quarentena, como a gente tem dito. Olhar para todas essas dificuldades que o mundo está passando, e nós junto com eles também, mas aprender a olhar para essas dificuldades com o olhar de Cristo, que é o olhar transfigurado, que é aquele olhar do Monte Tabor, que a gente celebrava alguns dias atrás, né, alguns domingos atrás, né? Por que o olhar do Monte Tabor? Porque, como a própria tradição da igreja nos recorda dizendo, né, que o mesmo Senhor que foi levantado na cruz no alto de um monte e foi desfigurado da sua imagem de homem, da sua imagem humana, foi o mesmo Senhor que permitiu que os discípulos contemplassem a sua transfiguração também no alto de um monte, no alto daquele Monte Tabor. Então fica muito claro, muito evidente, que diante da cruz, diante da dor, diante do sofrimento, da privação, a gente precisa lembrar do Monte Tabor, do Jesus transfigurado, do Jesus que ressuscita Lázaro, do Jesus que tem poder para tudo, do Jesus que é Deus e que tudo pode, né? Toda essa situação que o mundo tem passado, vai passar também. Mas a gente não pode entrar em desespero, muito pelo contrário. A gente tem que fixar o nosso olhar não só na cruz, com a dor, mas lembrar do alto do Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, ou seja, olhar para o problema e ver a graça. Você acha que isso é possível? É uma pergunta que eu faço, né? É uma pergunta que eu faço até para mim. Será que é possível você olhar para a dor e enxergar a graça? Será que é possível? Eu não vou responder, eu não vou dar uma resposta. Essa resposta tem que ser individual, né? Não coletiva, porque cada um é cada um. Mas fica aí, né, um exercício para a gente fazer ao longo dessa semana e ao mesmo tempo a preparação para a Semana Santa. Seria possível olhar para a dor e enxergar o amor? Seria possível olhar para a dificuldade, mas enxergar a salvação? Será que é possível você olhar para tanta tribulação e enxergar salvação? Talvez,
seja possível com fé. Para aqueles que não têm fé, nós sabemos a resposta, né? Mas para aqueles que têm fé, esse olhar transfigurado, o olhar do alto do monte, o olhar da transfiguração, para aqueles que têm fé, é possível sim. E esse olhar que a gente precisa pedir a graça ao Senhor para que a gente tenha. Para que diante da morte, como o Evangelho de hoje, possamos contemplar e ver a ressurreição. Na cruz, através da unidade,